Boa noite. Chico Xavier, a arte de cultivar amigos e envelhecer com o coração em paz. A live de hoje promete, é uma homenagem singela dos nossos corações a esse ser de luz, né? Que habitou o planeta Terra em século XX e deixou esse grande legado de amor. Deixa eu dar uma olhada aqui se a Mayra tá. Deixa eu ver aqui. Mayra, entre, Mayra. Ai, que Olá, linda! boa noite! Boa Consegui! noite, Mayra. Vamos avisando os nossos internautas, né? Vamos E eu sim. estou aqui, olha, em homenagem ao nosso amado Oxi, Chico, que com uma maravilha! bonetinha que lhe era tão característica, tá? E quero mostrar para vocês aqui um pouco, olha o cenário, tem Rosa Que maravilha! Menina, e muito representa o amor e o carinho de Chico Xavier, as rosas, e algumas obras, Paulo Estevo, Pão Nosso, Boa Nova, Caminho, Verdade e Maravilha! Vida, para a Vida. gente Estou aqui também. Fonte relembrar essa Viva. figura tão sublime. Mayra, que alegria estarmos nessa noite, né? E a abertura dessa noite é com um lindo boa noite, um lindo boa noite. Um Hoje lindo não é boa apenas noite. uma live, hoje é um encontro de memórias, é um encontro de gratidão, é um encontro de registros e lembranças que ficaram na história dos corações daqueles que conheceram, que leram, que estudaram, que conviveram e que foram contemporâneos desse ser de luz. Quando falamos de Chico Xavier, né, não falamos apenas do maior médium do Brasil, falamos de um homem profundamente humano, falamos dos estudos que foram já apresentados por biógrafos tão sérios, como o Bacelli, o jornalista, o Souto Maior, o Marcel Souto Souto Maior, Maior, e Marcelo tantos Souto. outros fora do Brasil, e compreender, portanto, esse fenômeno. Eu estou fazendo essa introdução para depois a gente chegar, levar ir para o foco do tema, né? Que é a arte de Perfeito. cultivar amigos. Então, Carlos Bacelli, natural de Uberaba, Minas Gerais, conviveu muito com Chico, escreveu, anotou muitos dos seus ensinamentos e vai deixar esse grande legado na Terra. O jornalista Marcel Souto Maior também, nas suas pesquisas biográficas, que são impressionantes, traz esse homem que psicografou mais de 450 livros e doou todos os direitos autorais, viveu em extrema simplicidade até o final da sua vida, com 92 anos nessa última existência. Mas talvez o dado mais importante não seja o número de livros, mas mais de 10.000 cartas psicografadas para famílias que perderam seus entes queridos, né? Décadas de atendimento semanal, aquele atendimento de escuta, aquele atendimento de intercâmbio com o mundo espiritual, aquele atendimento da entrega do pão, da cesta, do carinho, do farnel material, que ele nunca abandonou nenhum dos necessitados da terra. Né? Ele disse que Verdade. precisava seguir os passos de Jesus, e andar com os necessitados para ele era realmente caminhar com Jesus. Chico nunca pretendeu ser conhecido como médium. Ele dizia, sim, que ele queria apenas ser lembrado como um amigo das pessoas. Amava, amava, amava. E as suas amizades em todas as partes do mundo, cada pessoa que encontrou com Chico despertou em si um portal, uma abertura de luz, né, para novas possibilidades, porque às vezes nem mesmo as próprias pessoas tinham noção do seu alto poder. E em contato com a força de Chico, a luz de Chico é como um despertar de alma. Então, essas são
as lembranças dos homens grandiosos que passaram pela Terra. Ele nunca quis ser grandioso, mas o foi. Foi. Foi, Fez toda a foi. diferença, né? Não é querer ser. Tem gente que quer ser, mas não é. E tem gente que é e não fica querendo ser. Chico era desses, né? Então, hoje nós não vamos falar somente como estudiosa das obras, dos livros, mas vamos falar com o coração, né? Dar essa oportunidade para o nosso público de sentir aquilo que foi vivido, que foi convivido, aquilo que foi percebido com o olhar, com o sentimento, aquilo que ainda não estão nos livros, Perfeito, né? Mari Neves. Até aproveitando a sua fala, de sua introdução, e eu lembrei aqui, até anotei uma frase de Carlos Bacelli, que é muito importante, que o Chico, na verdade, a vida do Chico Xavier é, sem dúvida alguma, uma das mais belas páginas da humanidade. Então, ele dá essa conotação de que é como se Kardec lançou todas as obras, mas o Chico veio e exemplificou bem aqui pertinho de nós, né, como contemporâneos dele. E é nesse momento que eu acho que essa live, que esse momento de conexão que você trouxe-nos, de respeito e das amizades, é que vai nos fazer compreender melhor, com maior profundidade, quem realmente foi Chico Xavier, não só através da literatura, mas como a pessoa humana e a visão humana que você, como tanta experiência que teve com Chico, vai nos brindar como em homenagem a esse dia 2 de abril. Salve 2 de abril. E olha, a grandeza de Chico Xavier, ela ainda está longe de ser compreendida na Terra. Verdade. Ainda virão muitos seres de luz para aportar esse planeta, para estudarem com profundidade, porque a gente sabe que nem sempre os contemporâneos são os leais seguidores, né? São aqueles Verdade. que entendem, compreendem. Uma boa parte se tocou, uma outra parte ainda está adormecida, né? Com certeza. A posteridade vai dizer, as obras de Chico serão, sim, como diz Emmanuel, estudadas nas universidades, e saio como professora universitária, na próxima existência, vou ver esses estudos sobre a luz da reencarnação, acabando com esse materialismo que tanto engessa o coração humano e que tanto Verdade. bloqueia as potências da alma. Eu tenho muita fé que essa literatura, essa área, obras científicas de Chico, elas estarão sendo estudadas nos cursos de medicina, de psicologia, na área humana, para a gente entender a Com grande dor certeza. humana e só assim compreendermos os grandes enigmas que a humanidade vive, né? E como a gente pode Exatamente. se sair com maestria diante das provas da vida, né? E Perfeito. voltando aqui um pouquinho, Mayra, Chico Xavier nasceu lá em Pedro Leopoldo, pequenina cidade mineira, bem próximo a Belo Horizonte. Tive a oportunidade de visitar Pedro Estive lá Leopoldo também. várias vezes, porque estudei em Belo Horizonte, passei muitos anos Muito andando bom. para Belo Horizonte, e cada vez que eu chegava ali, me dava aquela vontade de visitar Pedro Leopoldo. Então, visitei, andei, caminhei, conversei com as pessoas, conheci as irmãs de Chico, tomei café na casa das irmãs de Chico, fui recebida por elas, né? Então, quando o Chico desencarna em 2002, de 1910 para 2002, são 92 anos de existência. Morreu 92 já, anos. desencarnou na sua fase mais já idosa, quase centenária, né? Exato. Mas lúcido, cheio de amor, né? E todos nós sabemos que mais próximos, né, que o Chico avisou para os seus amigos que ele iria partir num dia de muita alegria na Terra, no Brasil Foi, né? especialmente. E E esse foi dia foi o mesmo. dia que o Brasil, o povo brasileiro, estava na vitória que o Brasil havia ganho o campeonato mundial, né, em 2002. Exatamente. Então, foi nessa alegria que Chico Xavier nessa conquista do pentacampeonato brasileiro que Chico Xavier partiu. E olha, eu estive lá, eu saí do Piauí, né, no meio dessa alegria toda, e fui
a Uberaba. Eu fui a única piauiense a estar presente no enterro, no velório, nas 48 horas que o corpo do Chico ficou na terra. E foi assim, posso dizer para vocês, uma das maiores alegrias da minha vida. Então, quero acolher a Mayra. Mayra, fala de onde você fala, te apresenta para o nosso público e depois a gente vai para o bate-papo, tornar esse momento bem leve, agradável aos nossos ouvintes. Se você está presente, manda esse aviãozinho aí para quem gostaria de saber um pouco mais sobre a vida do homem-amor, Chico Xavier. Fala para nós, Mayra, quem é você? Pronto, eu sou Mayra, amiga de Mari Neves. Estou falando de Teresina, no Piauí. Também sou do movimento espírita. É com muito amor que hoje, junto com Mari Neves, a gente está aqui lembrando a vida de Chico Xavier. E essa lembrança, essa memória da vida dele, traz para todos nós brasileiros e o mundo inteiro a figura não só do espírita, mas do ser humano que representou realmente a performance mais perfeita desses ensinamentos do Evangelho. Eu associo Chico Xavier ao verdadeiro representante de Jesus aqui na Terra, que nos deu nos tempos contemporâneos esse exemplo de possibilidades que a gente deve almeja um dia seguir, né? Somos ainda muito imperfeitos, mas é com esses ensinamentos que nos intensificam e nos impulsionam a ter esperança, a ter mais fé e a ter mais alegria na vida. Que lindo, Mayra. A Mayra é esposa do meu grande amigo. Esse é um casal do meu coração. Mayra e Ricardo, os dois são advogados, moram em Teresina e trabalham também, estão vinculados à AME Piauí, não é? E é tão bonito porque nós vamos ver aqui um link também da dona Marlene Nobre, um pouco, eu vou querer tocar um pouquinho sobre esses amigos de Chico. Mayra, eu trouxe aqui uns balões para tornar o nosso momento lúdico, homenageando o nosso Chico, e eu vou escolher um balão para abrir aqui, porque ele tem um número aqui de uma pergunta, e eu vou passar essa pergunta para você me fazer, combinado? Perfeito, combinado. Então eu vou escolher um balão, e você que já elaborou aí, que já pensou no que vai me perguntar, para a gente refletir o tema da arte de cultivar amigos de Chico Xavier e como viver e envelhecer com o coração em paz. Eu vou abrir aqui. Viva Chico! Viva Chico! Deixa eu olhar aqui a minha pergunta. Onde foi parar? Foi parar. Vamos lá. Deixa eu procurar. Mayra, primeira pergunta, você vai trazer aí para nós. Espera aí, Mayra, só um minuto. Vamos lá. Só um minuto. Tá bom. Abrindo aqui, tornar lúdico. O Chico também amava criança, vocês sabem disso, certeza, né? E aí eu trouxe muito divertido. Mayra, das perguntas que você elaborou para conversar comigo, faça a número 3, porque você me disse que elaborou aí umas perguntas para a gente tornar esse bate-papo mais agradável. Fala da número 3 que você, portanto, gostaria de ver o nosso público refletindo, né? Então, vamos lá. Como as amizades de Chico Xavier com a doutora Marlene Nobre aí, e Freitas Nobre, com dona Nena Galvão e seu esposo, revelam a expansão humana, intelectual e espiritual na sua missão. Que lindo! Olha, eu quero pedir permissão aos meus ouvintes para não cometer injustiça, porque eu vou falar de amigos. Como eu sou historiadora de profissão, eu vou falar daqueles momentos em que eu estive no Chico e observei a presença desses amigos. Em ambientes onde estavam sendo destacado o nome de Chico Xavier, no centenário dele no Brasil e na Europa. Eu tive a oportunidade de ir para o Congresso
em Valência, na Espanha, no Brasil, organizado pela Federação Espírita Brasileira em Brasília, o centenário que juntou aí gente do mundo inteiro, mais de 5.000 pessoas do mundo inteiro para celebrar o seu centenário. Então eu vou tocar no nome de pessoas que eu presenciei nos momentos em que estive com Chico, vi essas pessoas perto, ou presenciei essas pessoas falando da intimidade delas, da amizade delas com Chico Xavier, tá? Perfeito. Então, eu sei que Chico tem um lastro de amizade enorme, e daria muitas lives para a gente falar sobre isso. Mas, como historiadora, eu tenho que mostrar o meu recorte para não me chamarem de injustas, tá bom? De injusta. Então, as amizades de Chico Xavier com essas personalidades políticas do Brasil, Marlene Nobre, Freitas Nobre, intelectuais, homens destacados na ciência, na política, na política, nas artes, no jornalismo, porque a missão de Chico Xavier ela não ficou restrita ao campo religioso. Ele dialogou com artistas, com cantores, todas as pessoas que se encontravam com Chico, eles tinham assim uma abertura de coração, de alma, acabavam sendo tocados de forma mais profunda. Isso aconteceu com Fábio Júnior, quando visitou o Chico, que estava depressivo, compôs uma linda canção para o Chico, né? Vimos aí a Hebe Camargo, vimos tantos artistas, Roberto Carlos, que o Emmanuel psicografou uma linda canção, né? Que foi aquela que deixou do Homem Bom, né? Falando, não sei o título da canção, mas é aquela que fala que é um sucesso. Ele pelos campos caminhou, subiu as montanhas e falando de Jesus. Foi uma psicografia de Emmanuel, e Emmanuel doou ao Roberto Carlos para que ele ficasse com a autoria da composição e cantasse para o Brasil e para o mundo. Então, só para a gente ver a grandeza, né, dessas almas. E nós vamos encontrar a Nena Galves e sua família, porque era um casal de amigos em São Paulo, onde Chico se hospedava com eles. Exatamente. Naquele momento daquela participação do Chico na TV Tupi, que foi o maior momento, mais longo momento de difusão, onde o Chico se apresenta publicamente para o Brasil, e isso vai ser um marco na história da doutrina espírita, na divulgação da doutrina. A dona Nena Alves e o Galves, eram aquele casal que, vinculados ao Chico, já haviam fundado um centro espírita aqui em São Paulo, inspirado na amizade de Chico, acolhiam o Chico aqui em São Paulo e se tornaram grandes amigos até os últimos momentos da vida do Chico nessa existência, né? Eu vi a dona Nena Alves falando certa vez que Chico tinha acordado, estava dormindo na casa deles, né, e acordou chorando, estava pela manhã, na hora do café, estava chorando. Chico, por que você está chorando? E ele disse, Nena, eu estou chorando porque eu recebi uma resposta de Jesus aqui nessa noite, porque eu havia feito um pedido para Jesus, que eu gostaria de voltar a renascer no Brasil. E ele me respondeu que eu não terei essa autorização para voltar na Terra no Brasil. Então, olha a nossa responsabilidade em termos sido contemporâneos de Chico, em sermos brasileiros e termos recebido a sua presença de amor. Aí ele revelou qual é o país, a região que ele iria para as suas próximas missões, né, que o Cristo já havia designado. É uma região bem confusa, bem belicosa nos nossos dias, tá? Perfeito. Então, isso mostra a característica bem interessante do intercâmbio de Chico Xavier de forma tão aprofundada com o Cristo de Deus, né? Então, não era só uma mediunidade psicográfica, era uma antena
de amor, não é? Quem lembra daquela passagem que certa vez ele estava passando uma prova muito difícil, um ataque dos jornalistas da época, acusando o Chico de tantas, de farsa, e ele sendo julgado, aí ele pediu a Emmanuel, peça à Mãe Santíssima que me envie algo para me confortar. E o Chico, não demorou muito, né, muitos dias, o Emmanuel aparece, o seu mentor espiritual, e diz assim, Chico, pegue papel e caneta. O Chico pegou várias folhas de papel, imaginando, queria fazer uma grande psicografia ali, né, que era uma resposta ampliada, disse, meu filho, a Mãe Santíssima te responde, isso tudo passa, escreve e anota no teu coração. Então, para a gente não esquecer que as provas da vida passam e que a gente tem que viver com a certeza de que tudo nessa vida passa, né? Então, ele inspirava do ponto de vista humano, ele inspirava as amizades, as pessoas que se conectavam com o Chico, tinham vontade de fazer algo mais pelo próximo, né? Isso é um sinal de uma alma madura que tem a capacidade de tocar outras almas, né? Então, talvez seja essa uma das maiores lições que nós gostaríamos de passar nessa noite, é o quanto que cada amigo de Chico evoluiu pela sua presença aqui na Terra. E olha a responsabilidade de ter vivido e convivido com Chico Xavier. Lembro que a dona Nena Galves, certa vez, disse que numa madrugada, falando com ele, disse, Chico começou a falar de vários temas da humanidade, problemas, guerras, aí ela entrou no tema do homossexualismo, né? Aí o Chico disse, Nena, não vai demorar muito, o Brasil vai legalizar o relacionamento homoafetivo. Ela disse, ficou assustadíssima, porque foi assim, uns 30, 40 anos antes dele desencarnar. E surpresa, quer dizer, Chico já falava das mudanças estruturais, das mudanças culturais, do ordenamento jurídico do Brasil, e que a gente tem que aprender, que a doutrina espírita traz para nós essa leveza, esse conhecimento, essa abertura de coração, para a gente entender a alma humana, com todo respeito a todas as religiões. Mas isso é um acolhimento tão lindo e tão belo para a gente entender o nosso tempo, que ainda vai precisar muito tempo para a gente desbravar essa alma, né? Então, a Nena Galves, a Marlene Nobre, que eu tive a oportunidade de, uma das vezes, quando eu fui a Uberaba, Mayra, ele não estava atendendo, já fazia quase 5 anos que ele não estava atendendo no grupo da prece. Mas eu queria ir, porque eu queria implantar a casinha do pão em Alto Longar. E aí eu estava na porta da casa do Chico, né? Falei, eu vou lá para a porta do Chico, porque lá eu vou estar na presença, eu vou receber a aura do Chico, né? Eu sei que a aura do Chico já tinha sido medida pela NASA, e sabia da quantidade de luz que estava ali irradiando, independente da gente falar com ele ou não. E, para surpresa, eu estava ali com muitas outras pessoas ali na porta, e de repente saiu uma pessoa da casa do Chico, uma mulher, e disse assim, alguém do Piauí? Eu levantei a mão e disse, sim, eu estou aqui. Ela disse, você está sozinha ou acompanhada? Eu disse, eu estou sozinha, pode entrar. E eu fui autorizada a entrar na casa do Chico, e nessa noite, para surpresa minha, era uma mesa grande, Chico conversando com os amigos, com as amigas, porque eu não vi amigos, vi mulheres. E nessa mesa estava a dona Marlene Nobre. E ela fazia muitas perguntas, falava sobre as drogas, sobre os avanços da ciência, e falavam, e perguntavam, e ele ali, escutando com tanta atenção, falava baixinho, falava muito pouco, mas elas perguntavam muito, como quem está, a ânsia de querer saber muito daquele ser. E aí, dentro daquela oportunidade, eu só acompanhava, lembrei que na minha bolsa estava ali um bonezinho, por isso que eu estou com um bonezinho hoje aqui em homenagem, porque Chico, a bonetinha dele acompanhou ele, né? E aí eu estava com um boné da Feira do Livro do Piauí,
e estava com os adesivos da campanha da reforma do prédio da federação, umas lembrancinhas, uns mimos. Peguei na minha bolsa e entreguei para ele. Aí ele olhou e disse assim, meu? E aí eu fiz assim. Aí ele pegou, aconchegou no coração. Aí eu fiquei muito feliz, porque eu senti que naquele momento ele estava abençoando a obra da federação, ele estava abençoando a Sim. divulgação da doutrina, os amigos do Piauí que abraçam e abraçaram há muito tempo e que abraçam até os nossos dias toda essa caminhada de divulgar aquilo que para ele foi a maior doação, a maior entrega também nessa existência, que foi a psicografia do livro. Então, Marlene Nobre e o Freitas Nobre são mineiros e Olha tinham só. essa intimidade, essa proximidade com Chico Xavier. Na Galves, com Galves e tantos outros amigos de São Paulo, mostrando, né, atores, atrizes, cantores, né? Moacir Franco fez uma linda canção para o Chico, linda, belíssima, e tantos outros fizeram. Sérgio Santos de Uberaba, quando eu fui por lá, conheci o Sérgio e a Marlene, e ele cantava, eu denominei até de seresteiro do Evangelho, porque quando terminava o momento do Evangelho, estava lá o Sérgio cantando no violão, Olha, aquelas canções lindas, que nos remetiam a um tempo do cristianismo primitivo, aquela época sim. onde a mesa posta e o alimento era servido, era o amor e a fraternidade. Então, eu espero ter contribuído, Mayra, com a sua Muito, indagação. Deu para atender? muito, 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 sim. Com certeza, Maria. Muitas, Eu posso muitas pegar uma outra? informações. Pode, vamos adiante. Vamos aqui. Vamos Mayra, adiante. então, Vamos lá. agora, Mayra, é para você. Eu Uau! quero te fazer Vamos uma lá. pergunta, Mayra. Vamos lá. Vamos lá. Das obras de Chico Xavier, qual aquela que mais te impactou? De que maneira você procurou aplicar na sua vida? De que maneira você se sentiu assim grata, abençoada a Deus Pronto. por ter conhecido aquela obra que fez uma diferença na tua vida? Compartilha Pronto. conosco. Olha, são muitas obras e, de verdade, é até difícil escolher, porque é um fruto de uma existência. Eu acho que a gente não consegue ler todas tão rapidamente, mas Paulo Estevam foi uma das que mais me impactou. Eu escolheria agora, nesse exato momento. Isso, eu estou com ele aqui pertinho, uma das obras também, Paulo Estevam, e por várias situações. A gente vê a dinâmica da existência de uma transformação em uma única existência. Então, a gente vê um Saulo de Tarso, doutor da lei, um homem, isso o diferencial do livro, um homem que veio realmente de perseguidor dos cristãos a se transformar numa única existência. E aí a gente vê como é possível realmente nós nos vermos num papel de possibilidades. Muito de nós escutou desde a infância, muitas vezes, duras, digamos assim, é, falas que geraram crenças, que geraram desesperança, como que não se dá jeito em nada, que a gente não pode mudar, que pau que nasce torto morre torto, e tantas outras frases depreciativas que a gente, com a leitura deste livro, a gente vê a possibilidade de uma esperança, de uma transformação em Jesus. E a gente, quando vê no livro, relata tanto o passado de Saulo, né, como o doutor da lei, mas os amores por Abigail, a perseguição a Estevão, que é um dos primeiros cristãos que realmente seguiram Jesus, que teve uma vida significativa para o cristianismo. E aí ele vem na estrada de Damasco e haja a toda uma transformação quando quando ele se depara com a figura espiritual do Cristo, né, que se representa na sua frente, a partir daquele instante, Saulo, que se transforma em Paulo, retoma toda a sua existência de uma forma completamente diferente. E essa obra realmente me dá esperanças
que nós, seres humanos, ainda enquanto encarnados, embora as várias possibilidades evolutivas, nós podemos sim nos transformar como seres de luzes, né? Nós devemos ser luz enquanto vida. Muito de nós ainda, só com a dor, muitas vezes, é capaz de cair algumas fichas. Mas a história de Paulo e Estevão é uma obra de Chico, um romance que deve ser recomendado para quem, não só para uma leitura, mas para 2, 3, 4, 5 leituras, até a gente realmente internalizar a mensagem tão edificante que ela nos traz. Que É mais ou lindo, menos Mayra. isso. Monumental. E para quem não conhece, né? Olha, vale muito, mas vale muito. Você chora, você se emociona, porque aqui estão os episódios históricos, estão os textos da Bíblia, narrado pelo próprio espírito de Emmanuel, né? Que é o mentor espiritual de Chico. E ali nós vamos encontrar, como ele bem coloca no prefácio dessa obra, né? E esse humilde trabalho aos nossos irmãos da terra, formulamos votos para que o exemplo do grande convertido de Damasco se faça mais claro em nossos corações, a fim de que cada discípulo possa entender quanto lhe compete trabalhar e sofrer por amor a Jesus Cristo. Então, Perfeito. Isso vale mesmo. muito. Mayra, eu vou pegar aqui um outro balão para dar um salve mais um salve 2 de abril. Vamos ver aqui o que é que vem. Vamos lá. Me pergunta. Viva Chico! Viva as crianças que o Chico tanto amou. Pergunta número 4 que você elaborou, Mayra. Fala para aí, fala para o nosso público o que você se interessa em saber, para que a gente possa realmente trazer essa contribuição. Pronto, a minha pergunta número 4, vamos lá. Qual a maior lição que as amizades de Chico Xavier nos deixam, né? Especialmente sobre a importância dos vínculos da terceira idade. Qual é a maior lição que você captou disso aí? Né? Olha, Importância com a terceira idade. Mayra, a maior lição que as amizades de Chico Xavier deixam é que ninguém envelhece verdadeiramente, porque, olha, enquanto você tem amigo, enquanto você ama, enquanto você serve, enquanto você é fraterno, a mente não envelhece, o coração não envelhece, os sentimentos não envelhecem, o corpo pode até não obedecer, né, o comando da alma, mas você continua lúcido, feliz, amoroso, palavras de luz, de conforto. O Chico não perdeu, ele não perdeu o vínculo com os amigos. Muitos amigos leais e sinceros acompanharam a sua trajetória, zelaram por ele até os últimos dias de vida. E aqui eu quero destacar a figura do Eurípides, do filho dele adotivo, que cuidou dele muito bem, né, até os últimos dias, e continua sendo o guardião da memória, né, em Uberaba, da casa, dos livros, dos pertences, e faz isso para que a posteridade não perca essa memória tão importante desse ser de luz que habitou o nosso Brasil no século XX, né? Então, na literatura espírita, especialmente nas obras que ele psicografou, o Chico, né, Pão Nosso, Palavra de Vida Eterna, Caminho, Verdade e Vida, está cheio de ensinamentos de Emmanuel, onde nós vamos encontrar verdades profundas dos vínculos verdadeiros e afetivos. E olha, eu estava me preparando aqui, antes de entrar, e olha o que eu abri, exatamente falando sobre Jesus e os amigos. Uma mensagem que o Chico psicografou. E nessa mensagem, ele faz referência, né, à localização histórica do Cristo, e vai falando dos atos, vai falando que ele era amigo fiel dos necessitados, e vai falando das lições, e vai falando da última ceia, que hoje se comemora, se relembra na terra a última ceia. Ele ceiou com os amigos, demonstrando uma afetividade integral, lavou os pés dos seus discípulos, né? Hoje está sendo lembrado no mundo inteiro o momento do lava-pés, né? Especialmente na Igreja Católica, e
o Emmanuel coloca que os leprosos, os cegos, os beneficiados de todas as horas, muitos se afastaram. Jesus foi amigo de muitos, mas nem todos foram seus amigos. Verdade. Né? Porque nem todos, na hora grave, souberam defender o amigo, nem todos souberam falar pelo amigo, nem todos souberam interferir. Né? Jesus foi para a cruz porque faltou amigo para defendê-lo. Verdade. Porque faltou amigo para defendê-lo, né? Exatamente. Então, quando a gente tem amigo, o que acontece? Alguém vem falar mal do meu amigo, espera aí, calma. Ele é meu amigo, deixa eu te apresentar a face do ângulo que eu conheço do meu amigo. Né? Então, deixa eu defender aqui meu amigo. O verdadeiro amigo não deixa uma outra pessoa falar mal nem condenar um amigo na sua presença. Mas a covardia ainda é muito da natureza humana. Eu não vou falar, não quero desagradar, não quero ofender, não quero isso, não quero aquilo. Lava as mãos como Pilatos. Né? É verdade, lava a mão como Pilatos. O Chico teve uma velhice, perdeu alguns movimentos, né? E aqui eu gostaria de lembrar uma pessoa que eu sempre observava o carinho dele para com o Chico, o motorista que conduzia o Chico, né? Quando o segurança, gente, ele abria a porta com tanto carinho, segurava os braços do Chico, eram 5 pessoas segurando ali para ajudar a tirar do carro, para levá-lo ao centro, para algum lugar, e fazia aquilo com tanto amor, que às vezes até um filho não faz com o pai. Às vezes faz irritado. Você podia se levantar, você podia ser capaz, né? Muito estou falando que o Eurípides fez isso, estou falando que às vezes nem os filhos têm essa paciência. É verdade. Né? Isso é então, verdade. Se nós observarmos os depoimentos dos amigos, como Geraldinho, Geraldo Lemos, lá de Pedro Leopoldo, Carlos Barcelli, Marlene Nobre, eles falavam a Donda, lá de Uberaba, a Juscelma, lá de Belo Horizonte. Eles não falavam apenas de médium, falavam do amigo, o profundamente amigo, né? E é isso que nós gostaríamos de trazer nessa lição de hoje. Chico não colecionava admiradores, Chico cultivava amigos. E na perspectiva histórica, entra aqui esse olhar dessas grandes personalidades que viveram na Terra. Elas nunca caminham sozinhos, né? Jesus foi lá arrebanhar, buscar arrebanhar o seu plantel, o seu time para caminhar com ele. Chico também tinha os seus amigos fiéis, que ajudaram a caminhar e ajudaram a tornar a sua missão, a sua existência, não uma missão só individual, mas com a parceria dos amigos também. Ela é uma construção coletiva, né? Uma construção coletiva. E na terceira idade isso se torna ainda mais significativo, né? Porque com a doutrina a gente observa, a gente entende e compreende também que o envelhecimento não é declínio, a alma não declina, né? Nessa fase há uma síntese da vida espírita, da vida do ser na Terra. E nesse momento, muitos vínculos afetivos, eles se tornam verdadeira medicação para o idoso, né? Ficam como se fossem remédios invisíveis da alma, como o próprio Emmanuel ensina, né? Então, os amigos de Chico, eles relatam que em Uberaba, sua casa, era ponto de encontro, onde Chico chegava também no grupo da prece, na sombra do abacateiro, nos lugares, nos presídios, nas instituições, na rua, sempre que ele via uma mãe, sempre que ele via um idoso, sempre que ele via uma criança nos braços de uma mãe, ali ele não deixava aquela mãe na solidão, sem uma palavra, a cada um ele sabia dar uma presença, ele sabia levar aconchego, inspirado no Chico, não é? E eu fico muito feliz, porque todas as vezes que eu fui a Uberaba também, eu me inspirei
em levar essa sementinha para plantar um pouco da sua memória na minha terra, né? Em Alto Longar, a Casinha do Pão, Francisco Cândido Xavier, a tarefinha da sopa fraterna, a creche Maria João de Deus, que nós já vamos para 39 anos, que a homenagem, a nossa creche tem o nome da sua mãe, Maria João de Deus, né? Então, aí você vai escrevendo aí, se você quiser. Eu tenho aqui uma indagação que me foi enviada, né, sobre as amizades de Chico, com relação à sua presença em Pedro Leopoldo. Nessa fase inicial da vida de Chico em Pedro Leopoldo, escreva, Mayra, pode escrever. As amizades tiveram um papel fundamental, elas foram uma base emocional, moral, espiritual, né, que sustentou o jovem médio, né, diante das incompreensões, das críticas enormes, do tamanho da responsabilidade da tarefa que lhe cabia, né. Do ponto de vista histórico, nenhum missionário espiritual, ele realiza uma tarefa sozinho. Então, Chico enfrentava ainda muito jovem o peso das manifestações mediúnicas, a desconfiança social e também as próprias limitações materiais, né? Foi nesse contexto que surgiram amigos que não apenas acreditaram no Chico, mas caminharam com ele, né? A literatura espírita mostra que essas amizades, elas funcionaram como uma espécie de rede invisível, né? De sustentação. Emmanuel sempre enfatizou a missão espiritual não é individual, ela é de responsabilidade também, há uma coletividade para ajudar. Eu estou vendo, você me mandou aqui no privado, eu já estou respondendo aqui, Mayra, a indagação das amizades de Chico lá em Pedro Leopoldo. Se olharmos com o olhar de historiadora, né, o olhar de quem conheceu o Chico, nós vamos perceber algo muito claro. As amizades de Pedro Leopoldo não foram apenas convivência social, foram alianças espirituais. E essas relações ajudaram o Chico a permanecer firme, né? Na humildade, no anonimato moral, que sempre caracterizaram a sua vida. Eu tive a oportunidade de visitar Pedro Leopoldo várias vezes, conheci algumas das suas irmãs, visitei o Centro Espírita fundado pelo Chico, Luiz Gonzaga, tomei café na casa da irmã de Chico. Então, Chico, antes de ser conhecido pelo Brasil, ele foi sustentado pelos pequenos círculos de amizade fiel. Vejamos quão importante é a amizade, né? Isso nos ensina com muita profundidade que grandes missionários começam nos círculos pequenos. Grandes obras nascem dos vínculos sinceros. Grandes histórias também começam com pessoas que simplesmente decidiram permanecer, né? Em Uberaba, ele não construiu apenas centro espírita, né? Mayra está colocando humildade, um exemplo de vida, missão de luz na prática do evangelho, exatamente. Aí, nós vamos nos remeter para Uberaba, que foi o seu segundo lar. Lá ele não fundou somente um centro, né, o grupo da prece. Ali estavam a formação de um ecossistema, um ecossistema espiritual de proteção para o Brasil e guiçar iluminação para o planeta. Quem conviveu naquele ambiente sabe que ali não existia apenas conhecimento doutrinário, era o cuidado com a humanidade, o cuidado com o humano, o cuidado com o legado dos seres que vieram ajudar a humanidade a avançar. E olha, Chico se interessava por política, por futebol, pelos temas, os temas que dizem respeito à história da humanidade, todos os temas da Terra, Chico sabia dar o seu parecer. Ele estava ali quietinho no Triângulo Mineiro, mas ali estava um ser humano altamente desperto para todos os temas. Falava do Brasil com esperança, né? Com muita esperança. E o que nos impressiona, né?
a simplicidade de Chico, a humildade de Chico, né? Então, eu estou falando já, Mayra, de Uberaba, né? Olha, não precisa construir uma obra, construir uma casa para se fazer o bem. Chico deu o exemplo lá na sombra do abacateiro. Ele ia lá para o bairro dos mais carentes da cidade e ali levava o farnel, o evangelho, a oração, a água fluidificada, e aquela multidão ali passava para abraçar o Chico, para receber uma pequena moeda das mãos de Chico. Então, Chico recebia aquela multidão com um amor tão grande que, no meu entendimento, era Jesus voltando à Terra, sabe? Então, Chico conversava, recebia intelectuais, políticos, artistas, da mesma maneira como ele, personalidades do Brasil e de fora do Brasil. Isso revela. E a mesma maneira também com que ele tratava os pobres, a grandeza da sua alma revela essa dimensão tão profunda do seu ser. Olhava lá para os seus ternos, estavam entupetados de pedidos, as pessoas chegavam, escreviam lá os seus pedidos e botavam no bolso do Chico. E um amigo, o Adelino, amigo de Chico, dizia, os bolsos de Chico parecem um endereço de Deus, né? Todas as pessoas que ali estavam em Uberaba acreditavam que colocando o seu nome, o nome do seu ente querido no bolso do paletó do Chico, Jesus tomava conhecimento da sua necessidade. E ali, alívios aconteciam, livramentos de pessoas que chegavam depressivas, querendo abandonar o barco da vida, e muitas vezes desesperado pela dor da perda de um ente querido. Então foram inúmeras as pessoas que chegaram ali pelos motivos os mais variados, e aquele modelo vivo, aquela comunidade espiritual baseada no Evangelho, aquele cristianismo redivivo, primitivo, estava ali, como se fosse uma comunidade unida pelos laços do afeto, né? Então, nas minhas andanças por Uberaba, eu vi pessoas chegando com dor, eu vi pessoas saindo com esperança, eu vi pessoas retornando com gratidão às suas terras para fazerem alguma coisa de amor ao próximo, né? Então, isso transforma a nossa vida, isso transforma a nossa família, isso transforma a nossa comunidade, né? Porque a família se constrói com vínculos, e a família não é só consanguínea. Talvez o maior patrimônio do Chico seja o patrimônio espiritual daqueles que verdadeiramente se sentiram abrigados pelo seu coração e não lhe deixaram faltar absolutamente nada. Mayra, eu tenho uma perguntinha para você, porque eu sei que você tem pais idosos, e como essa live hoje é dedicada ao Chico, a arte de cultivar amigos e envelhecer com o coração em paz, me fala um pouquinho como é conviver com os pais idosos e de que maneira os exemplos de Chico Xavier te ajudam a viver esse tempo presente na presença dos seus pais, com a dedicação de uma filha que sabe o valor desse tempo. Fala um pouquinho para os nossos ouvintes. Ai, desculpa, Mayra, não conseguiu entrar. Mas você pode escrever, Mayra. Escreve aí que eu transmito aqui para o nosso público. Escreva. Então, meus queridos, nós estamos chegando ao momento final, né, da nossa live. E nessa perspectiva, a Mayra está falando que eu tento dar um pouco do tempo, né? Tento dar amor, né? Isso revela muito, Mayra, isso é um aprendizado. E aqui fica a minha gratidão ao Eurípides, que tão bem cuidou de Chico Xavier, a Donda, e aquelas pessoas que viviam na casa de Chico, cuidando dele, para que não faltasse carinho, para que não faltasse amor, para que não faltasse o remédio na hora, o alimento bem cuidado. Então, a nossa imorredora gratidão, vocês fizeram história, né? O motorista do Chico, o casal do seu Wilke, e a sua esposa lá de Uberaba, meu Deus, eu ia esquecendo o tio Wilke. Que figura emblemática, olha, aquele casal foi assim, anjos de Deus na vida de Chico. E eu vi outro dia acompanhando o Instagram do Dr. Nubo Facuri,
médico da Unicamp e um dos maiores estudiosos do cérebro humano aqui no Brasil, e ele que é de Uberaba, os seus pais, ele conheceu o Chico desde a adolescência, ele falando quando o Chico chegou, mudou para Uberaba, o pai dele foi encarregado de construir a casa de Chico Xavier. E ele contando numa crônica que ele publicou no Instagram, ele dizendo que o Chico, explicando para ele como é que deveria ser a casa, e ele disse, olha, eu tenho medo, faça a minha casa bem protegida. E eu achei bem interessante que é a dimensão humana do Chico, mostrando que ele também tinha medo. Lembra da cena do avião, que ele gritava com medo do avião cair, e o Emmanuel aparece para ele e diz assim, Chico, o que é isso? Ele disse, você não está vendo que nós estamos perto de morrer? O Emmanuel, morra com dignidade. Ele disse, o que é morrer com dignidade? Eu vou morrer gritando. E ele se apegava com Nossa Senhora Aparecida, né, e com os espíritos chamando ali naquele momento, mostrando a dimensão humana. O fato de ser um missionário não quer dizer que você seja uma pessoa fora dos padrões da nossa humanidade. Então, meus queridos, é uma alegria. Mayra, você quer falar mais alguma coisa? Já estou me despedindo aqui do final da nossa live. Você quer escrever alguma coisa para que eu possa falar para o nosso público? Escreva aí que eu falo. Gratidão, ela está falando, Marineves, por nos brindar com tantas experiências e memória do Chico Xavier. Mayra, é realmente um dever, não é? Porque eu acredito que tudo aquilo que eu vi, tudo aquilo que eu senti, tudo aquilo que eu experienciei nessas visitas várias que eu fiz a Uberaba, inclusive no momento em que ele se despediu da terra, no momento final, quando ele partiu, né? E eu quero deixar aqui registrado para vocês algo assim que foi uma grande emoção, de poder ver ali grupos das maiores de várias partes do Brasil. Os amigos do Chico se movimentaram para chegar ali. Um cantava com violão, outro grupo chegava com coral, outro cantava, outro declamava. O certo é que foram 48 horas de manifestação de amizade, de carinho. Quando o seu corpo saiu do grupo da prece para o cemitério de São João Batista, né, no percurso, aquela quantidade de coroas, tudo foi conduzido pelo Corpo de Bombeiro, que era o dia do Corpo de Bombeiro, o Corpo de Bombeiro se ofereceu para conduzir tudo, e foram todas distribuídas à multidão no percurso até o cemitério São João Batista. E olha, eu estava lá no local, estava aproximadamente 40 pessoas naquele local, e ali também estava Adelino, ali estava o presidente da Federação Espírita Brasileira, ali naquele momento, Nestor com sua esposa, estavam grandes amigos de Chico ali naquele momento, Juscelma, e a família mais íntima, o Cuca Becker, que por sinal foi através dele que eu cheguei, que eu fui até aquele momento de chegar ao cemitério, porque o Cuca, filho da Cacilda Becker, era um amigo de Chico, e foi por ele que eu cheguei até o cemitério, foi ele que me conduziu no carro com eles, para que eu pudesse fazer parte daquele grupo íntimo de 40 pessoas que participaram do momento em que o corpo do Chico foi devolvido à terra, e pétalas de rosas caíam eram homenagens vindas, assim, nos helicópteros, derrubando aquele momento, perfumando aquele momento, né? Então, para finalizar essa live, eu quero dizer que só temos gratidão. Quero dizer que há uma responsabilidade de cada um de nós por sermos contemporâneos de um ser de luz, né? Final desse momento, que a gente possa ler essa obra, porque ele passou a vida inteira dedicado, ele dedicou-se a escrever, trazer para a humanidade essa literatura com o olhar espiritual, o olhar do mundo maior, né? Falando, não sei se vocês conhecem o livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, merece
ser estudado. O livro A Caminho da Luz é uma verdadeira biblioteca da história da humanidade em um único livro, e onde ali estão os registros do mundo espiritual superior, né? Na narrativa do espírito de Emmanuel, mentor de Chico. Então, ele merece o nosso carinho, merece o nosso reconhecimento, merece a nossa gratidão. E a Federação Espírita Brasileira organizou vários congressos, né, mundiais. Um deles foi dedicado ao centenário de Chico Xavier. Foi um momento lindo e belo. Eu quero encerrar falando aqui o quanto foi importante. Eu estava ali naquele momento, e o Nando Cordel, que foi convidado para compor uma canção para o Chico no centenário dele, né? E eu achei tão lindo ele contando a história, né? Como ele compôs aquela canção, né? Que ele dedicou ao irmão Chico, né? Caluniado, maltratado, ele nunca se vingou, elogiado, né? Então é uma canção muito linda. Se vocês não conhecem, vão lá no YouTube, Irmão Chico, de Nando Cordel. Ele compôs para o centenário de Chico Xavier. Então, eu quero lembrar que o centenário de Chico foi comemorado de uma forma muito bonita, com a presença de umas 5.000 pessoas no congresso organizado pela Federação Espírita Brasileira e o Movimento Espírita Internacional, e eu pude também participar do congresso de Valência, na Espanha, no final do mesmo ano, né, onde o tema do Chico estava ali presente, onde ali eu pude ver também Nina Galves presente, dando os depoimentos da amizade com Chico. Então, meus amigos, são muitos os amigos de Chico, e aqueles que não foram citados não estão excluídos, mas eu deixo aqui o registro daqueles com quem eu pude presencialmente sentir a companhia: Donda, Eurípedes, Juscelma, Cuca Becker, Dona Marlene Nobre, Nena Galves, Geraldinho, né, Geraldo Lemos, e tantos outros. Que nessa noite seja uma celebração de muita alegria no planeta Terra, no mundo espiritual, e aqui vai a nossa gratidão a Chico Xavier, o homem amor da nova era. Que a gente se inspire para sermos seres humanos melhores, né, a cada dia. Que possamos servir ao amor, servir à luz, servir à causa do Evangelho. E lembrar que o nosso tempo pede posicionamento, o nosso tempo pede fidelidade a Jesus e muita esperança. Gratidão, Mayra, por você estar conosco nessa live, nessa linda homenagem, pequena, mas grandiosa do coração a Chico Xavier. E aos que estiveram presentes, eu vou deixar salvo. Beijo no coração. Linda noite.